Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós convidamos vocês, a todos vocês que nos ouvem nesse momento ou nos assistem. Vamos todos juntos, vamos orar. Vamos pensar em Jesus. Se vocês puderem fechar os olhos, fechem também. Só se puderem. E vamos sentir as emanações de amor do amado Mestre. E todos nós estaremos recebendo, mas dos bons espíritos, como nossos anjos de guarda. Estas emanações, oriundas do Mestre, é só buscar, sentir, sinta. E nós outros pedimos ao Pai Maior, a Deus, que neste momento nos possibilite os passes que necessitamos. Quem sabe as cirurgias espirituais, para alívio das nossas dores do corpo, da alma. Que Deus nos intua os bons pensamentos a nós outros, a fim de que possamos levar a cada um de vós aquela palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. Hoje vamos falar sobre maledicência. Lembrando que na semana passada nós falamos sobre a oração dos justos. Está no mesmo autor, que é o Tiago, no capítulo 4, versículo 11, uma continuação praticamente do trabalho da semana passada. Se não, vejamos o que diz Tiago: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha só. Emmanuel esclarece ainda mais. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhes as águas e inutilizar-lhe esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Julci, o que o irmão encontrou sobre este assunto? Então, Antônio, Gilson, eu gostei das bem-aventuranças e fiquei no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Lá nós temos uma ampla
lição de Jesus, dos Espíritos, dos apóstolos, sobre o cuidado que nós devemos ter com o julgamento. Jesus inaugurou uma nova era quando esteve conosco e veio nos dizer que o amor era uma lei da vida, é uma lei da vida. E todos os seus derivados ele nos ensinou de forma bastante ampla. Porque nós não tivemos tempo, porque nós não nos interessamos, porque nós não aceitamos Jesus, enfim, por vários motivos, isso dorme ainda no seio da humanidade por 2000 anos. Porque temos muita dificuldade de lidar com a maledicência, Antônio. Temos muita dificuldade. Nós ouvimos, olhamos, recebemos uma notícia e temos um impulso de dar nossa opinião de forma pejorativa. Já vai um juízo de valor e geralmente uma coisa ruim vem lá. E dessa forma que a gente vê o estado, a penúria que nós estamos vivendo no planeta, sobretudo no Brasil, gente. Sobretudo no Brasil. O que é isso que nós estamos assistindo, desses extremismos de várias facetas? O cristão, ele tem um aprendizado, uma escadinha como meta para trabalhar. Tem que ser humilde, tem que ser resignado, tem que ser manso de coração para poder saber o que é ser misericordioso. Porque atirar a pedra nos outros é a coisa mais frequente que nós fazemos ainda, Antônio. Vamos trabalhar a misericórdia, então? Ah, sem dúvida. Por isso que nós falamos que tinha uma ligação bem junta, muito conectado, né? Conectado com a lição passada, que vem a oração dos justos, que vem o pensamento, o que nós estamos pensando, em cima disso que o Jussi falava agora. Irmão Dilson. Tentando dar continuidade, né, a esse ensinamento que está aí na lição 5.1, a maledicência, e o que o Jussi vem nos trazendo sobre as bem-aventuranças. O Jesus, ele é modelo e ele é guia, porque ele exemplificou. E ele mostrou que tudo isso é possível. A maledicência, ela ainda faz parte da mente de espíritos encarnados e imperfeitos, também desencarnados e imperfeitos. E vejamos, acredito que todos nós somos imperfeitos, porque senão não estaríamos aqui reencarnados. Por vezes, nós todos somos muito bons, por vezes muito bons, e às vezes tudo isso junto e ao mesmo tempo. No ponto de vista do outro, nós podemos por vezes estar magoando, chateando, contrariando. E nossa imperfeição faz com que a gente emita um juízo de valor precipitado, por vezes. Porque nós não aprendemos ainda a silenciar a voz, silenciar a mente, se acalmar, respirar um pouco, como o Chico dizia, vai lá na cozinha, enche a boca d'água. Fica um pouquinho lá, né? Com a boca cheia d'água. E quem sabe pensa um pouquinho. No sentido de dar tempo para a gente renovar o pensamento. Sair daquela vibração, como na lição anterior. Sair daquele pensamento nocivo, aquele pensamento que só nos fará mal, se nós entrarmos nesta onda mental da maledicência. Se você foi vítima de uma fala que lhe chateou, ou de um gesto, ou de uma ação, procure acalmar o coração, mudar a vibração.
e observe os resultados. Com certeza você vai se sentir fortalecido para, renovando as forças, um novo enfrentamento, mas com, então, inteligência, com uma vibração pela qual você não vai revidar a agressão. E isso é importante, a gente, o momento é agora, nós colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. Já passou 2000 anos aí, né? Mais, né? Então, as coisas estão acontecendo. E o que nós estaremos levando para a vida futura? É importante, nesse momento, colocar em prática, porque a vida futura chegará. E o que nós estaremos levando, né? A maledicência na bagagem? Nós estaremos levando a dor? Aí nós não estaremos indo, né, Dilson? Pois Cuidado, e aí? né? Porque ninguém vai passar para o outro lado da terra de regeneração com a sua estrutura espiritual, né, permeada de maledicência. Não vai. Não vai. Então, cuidado, né, Antônio? Cuidado. Esse é o momento. Então, os amigos nossos que assistem o programa, e eles agora, o Justinho olhou para mim assim por cima dos óculos, e eu lembrei que eles reparam quando ele olha assim por cima dos óculos que a coisa tá osca. E agora ele falou e olhou para cima dos óculos. É uma brincadeira aqui, para a gente parar um pouquinho com as maledicências e começar a olhar bem para as pessoas. Todo mundo é irmão, gente. Eu sei que isso é uma coisa ainda difícil para nós. Ele falava aqui agora há pouco, o irmão Dilson. Ainda entender o outro como nosso irmão é ainda difícil, seja no trânsito, onde as buzinas tornaram-se xingamentos, e xingamentos violentos. Não há negociação. Simplesmente eu não aturo aquele outro e toco uma buzinada nele. E ele faz a mesma coisa porque isso é maledicência. Eu estou xingando o cara. E o cara às vezes nem merece isso. Ele é um irmão meu, às vezes pode ser até um amigo, um parente que está ali no outro carro, estão com os carros todos fechados. Então por que eu não me acalmo? Isso é a oração dos justos, isto é a benevolência, isto é o amor, é a própria caridade que está faltando em nós ainda. E nós, não adianta culpar governos. Não adianta culpar governos. O culpado é cada um de nós. A reflexão, a interiorização do bem precisa ser feita. Vamos pensar nisso. Sabe, Antônio, a psicologia espírita, então, lembrando Joana de Ângeles, ela nos diz que esse exercício que a gente faz de diminuir o nosso irmão, de ofendê-lo e de atacá-lo, é uma atitude do ego tentando se colocar acima do nosso irmão. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos estar acima e nem estamos acima de ninguém. Não há concorrência na evolução espiritual. Nem nas religiões. Nada, não há concorrência. Ninguém está ocupando o meu lugar, meus queridos. O meu lugar é o meu lugar, o lugar de vocês é o lugar de vocês. Então nós não precisamos usar de artifícios do instinto, então, animal, de atacar, de ofender, de diminuir, para que o nosso irmão se sinta diminuído na sua condição de ir e vir. Somos todos iguais perante a lei. E Jesus vem nos ensinar a lei do amor. A lei do amor acolhe, a lei do amor protege, a lei do amor ampliada, ela transforma a terra num reino de felicidade. Quem não acredita ou não consegue se elevar a esse patamar somos nós, os habitantes da terra. A autoridade, né? Que o indivíduo ele deseja se revestir pela força, ela está equivocada. Ela está numa direção oposta às coisas de Deus. A autoridade para as coisas de Deus, para aquele que deseja um futuro feliz, e eu diria nem tão futuro, é instantâneo isso.
É só experimentar. Ela é moral. Temos aí o Chico Xavier, por exemplo, nosso irmão que viveu conosco até pouco tempo. Olha a humildade daquele homem, e ele não se revestia de uma autoridade inquestionável. Não é? Então, no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, o governador que se ajoelha à frente quando cumprimenta André Luiz, e ele refere que a autoridade moral é aquela que realmente importa. Então se dá o exemplo. Mas o que desejo falar é: experimente você baixar a guarda, se desarmar no sentido de sair desta onda de contra-atacar, aguardar um certo momento, quem sabe buscar o refúgio da prece, e no teu íntimo você vai se sentir muito forte e muito seguro, muito tranquilo. Experimenta. Experimente. A história do sábio que vai perguntar para alguém, o discípulo perguntar para ele lá: o que eu faço? Eu falei mal de alguém, e agora o que eu faço? E era injusto, era uma maledicência. E diz o sábio: vai lá na igreja, naquele ponto mais alto da igreja, com o travesseiro de pena, num dia de vento, abre o travesseiro e solta as penas. Depois volta a conversar comigo. Aí ele foi lá e fez isso. As penas voaram pela cidade inteira, lá pelo local que ele estava. E aí ele vai lá e volta lá e pergunta: e agora, o que eu faço? Vai lá e recolhe as penas. Quando recolher todas elas, estará perdoado. Mais ou menos isso. Isso mais ou menos aquilo que nós fazemos quando fazemos a maledicência. A fala, né? Ela se propaga. Se propaga e recolhe todas as penas para ver. Num curso que nós estamos fazendo aqui na casa, numa das aulas tem uma metáfora sobre a língua, né? A língua é o instrumento da palavra, né? O pensamento articulado pela língua vira palavra. Então lá um escravo que se libertou em razão da sua sabedoria, né, foi ao mercado buscar um elemento de virtude e trouxe a língua. O dono dele ficou meio que furioso com aquela ideia dele, né? Daí ele explicou o quanto a língua pode produzir maravilhas e expor virtudes, né? Desde que articulada por um pensamento cristão. O assunto se desenrolou e foi para trazer um exemplo de algo que represente a maldade. Ele foi lá e buscou mais uma língua. Mas como tu não trouxe ela para exemplificar as virtudes? Pois a língua também é instrumento de um pensamento maldoso, de grandes atrocidades. E não é verdade? Tipo simples assim. Então cuidemos. Então, está cheio de exemplos, né? Mas basta a gente querer fazer e começar a fazer. O tempo urge. Falamos já sobre isso. 2023. Já passamos Gente, o ano 2000 foi uma marca. Muita gente dizia que nós não ultrapassaríamos essa marca. Ultrapassamos essa marca. Mas por que ultrapassamos? Para chegar aos novos tempos. Aí que é o grande detalhe. E a mudança é interior. Todos nós somos vítimas de maledicência. É o nosso momento atual. Mas é também nosso momento de colocar em prática os aprendizados que a gente obteve por Jesus. E é isso que importa neste momento. E quis Deus que nós estivéssemos hoje encarnados. Quem sabe vamos fazer um esforço de aproveitar essa encarnação. Quem sabe, proponho que quando você, e falo para mim também, quando nós formos atacados, vamos tentar respirar com calma, baixar a guarda, adiar um pouquinho aquela revanche, aquela fala de contra-atacar. Quem sabe
as boas intuições não virão ao ponto de nós mudarmos nossas vibrações, nossas ações que porventura poderíamos ter tomado e ter agravado a situação. Vamos ser didático então, Dilson. Já que o perdão das ofensas está no capítulo das bem-aventuranças destinado aos misericordiosos, quando somos atacados, ofendidos, injustiçados, se eu já estou na condição de misericordioso, eu sou manso, eu sou resignado e eu sou humilde. Isso vai me dar condições, vamos fazer o teste, gente. Isso vai me dar condições de pensar da seguinte maneira: o meu ofensor está doente, está com problemas. Sob o ponto de vista espiritual, ele é um necessitado. Devo ajudá-lo, pelo menos com o meu silêncio. Porque a retorção, que é o instinto animal em ação, segundo a Joana de Ângeles, põe fogo na fogueira, põe gasolina na fogueira, traz aquilo, transforma numa luta verbal, às vezes física, e muitas vezes numa luta mental, porque o pensamento é matéria, a luta mental se estabelece ali, vai para casa, durmo com aquilo, remoo, isso tem nome, se chama mágoa, e eu fico doente e não sei por que adoeci. Perdoar é uma dádiva, é remédio. A orientação do nosso querido apóstolo Tiago é um remédio para nós. Não precisamos disso. O irmão pode encerrar, então. Estamos nos momentos finais do nosso programa de hoje. Misericórdia. Misericórdia para todos nós. E o pensamento também comete a maledicência. Então, gente, a cavaleiro de que misericórdia de Deus cabe a todos nós. E a nossa misericórdia para com o nosso próximo é um exercício do aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos nós temos erros, todos nós temos defeitos, todos nós somos imperfeitos, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de compreensão. Que o Mestre Jesus, sua falange de espíritos benfeitores e o nosso Pai amado, escute as nossas súplicas, nos dando a força, nos dando a coragem para vencermos a nós mesmos nesta tentativa constante que temos de retorquir ao mal que nos é praticado. Senhor, queremos praticar o Teu ensinamento. Fortaleça em nós essa vontade de sermos brandos, pacíficos, humildes e misericordiosos, pois que brilhará no seio do nosso coração, no nosso lar e na nossa família, a Tua luz, a Tua paz. Muito obrigado. Que assim seja.